Olá, gente. Agora eu vou falar sobre curadoria, sobre o conceito e definição básica de curador nas artes visuais. A palavra curador, ela vem do latim, que significa curador, curator, ou seja, aquele que tem uma administração ao seu cuidado, ele é um tutor, ele é uma pessoa que encarregada de zelar. Antigamente ele estava mais relacionado, o termo curador, a acervos de arte, museus, instituições, coordenava a restauração das obras, a conservação, a documentação, a aquisição das obras, transporte, seguro, etc. Bom, por volta de 1960, 1970, ele começa a adquirir um certo poder dentro das instituições, que seria o poder de escolher, selecionar, recortar, garimpar. Justamente a ideia desse novo curador é propor novos formatos de exposições, com o objetivo de informar, revelar, provocar e propor ao público novos modos de ver os acervos, os autores, os artistas e temas das artes visuais. Isso fez com que a sua função fosse mais abrangente. Ele é um profissional considerado multitasking, ele é multidisciplinar, porque ele tem que saber de história da arte, filosofia, tem que ter noção de educação, porque educação didática, de como passar essa informação para um público de forma geral. É um público leigo em relação ao assunto, está se inteirando ao assunto. E uma outra função é marketing. Tá? Ele tem que sugerir temas que o público-alvo goste, que ele participe, que torne também a instituição mais visitada, conhecida, divulgada, né, compartilhada. Então, o formato da exposição, ele tem que falar com o seu público. Isso o curador também tem que saber. Bom, ele precisa ter noção de psicologia, ele precisa ter noção de percepção humana para poder elaborar a forma de expor as suas ideias, tá? Para que esse tema seja conhecido para o público. Nesse aspecto, ele vai decidir a forma, a sequência, o como que as obras serão exibidas num determinado espaço. Cada espaço é de um jeito, cada espaço tem o seu desafio. Além dessa função dele selecionar, dele garimpar, ele tem que ter muita criatividade para poder propor temas, criar exposições, criar mostras de arte, coletivas de artista, tá? Organizar salões de arte, criar o catálogo dessas exposições, escrever o texto. Por que ele tem que ter isso? Porque ele tem que apresentar de uma forma simples o conceito que ele mesmo viu e que ele está propondo, tá? Bom, então a figura do curador nesse aspecto, que era uma função mais administrativa, passou a ser de um produtor cultural, né? Ele começou a trazer conteúdos educativos efetivos que geram conhecimento, promovem arte, promovem cultura para um público. Então a função do curador se abriu, se ampliou bastante. Além disso, ele faz um outro trabalho interessante. Ele busca, dentro do caos da criação de um artista, um significado conceitual, uma linha, um caminho lógico, tá? Para a produção de uma exposição. Ele tem, ou seja, ele acaba tendo também o poder de sugerir novos significados, um sentido diferente, tá? Ele escolhe determinadas obras de um artista e propõe uma releitura a respeito. Às vezes
o artista não está nem observando isso, ele não está se ligando que tem isso, porque quando a gente está envolvido no processo criativo próprio, você está lá produzindo, está fazendo, você tem até ideias, mas não é lógica, né? Não necessariamente é lógica. Então o que o curador pode fazer? Ele vem, ele às vezes ele olha aquele monte de coisas que você criou, que até achou que estava lógico, mas e ele percebe uma outra lógica, tá? Isso já aconteceu comigo, com um amigo meu. Ele foi ligando de uma forma totalmente diferente os meus trabalhos. Quando o curador ele acaba fazendo esse movimento de religar, ele é um coautor. Então ele sai. Nossa, como mudou a função, né? Da função administrativa de cuidador. Então hoje o curador ele é um cara que ele recria, né? Remonta o tema, ele remonta o que o artista pensou, recriando a forma de apresentar esse tema para o público. Agora, depois que ele faz tudo isso, ele decide o tema, ele escreve sobre ele, ele cria o catálogo, ele corrige o catálogo, ele vai fazer a montagem da exposição. É um outro desafio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer com que todas as ideias que ele tenha seja exposta no espaço expositivo. Espaço expositivo é um museu, uma galeria, pode ser um parque, né? No caso da nossa curadoria doméstica, o espaço expositivo é a sua casa, é o seu quarto, é a sua parede, o seu canto que você vai criar. Então, o que acontece? Ele, para ele poder fazer esse planejamento museográfico, que é como ele vai elaborar, como ele vai mostrar o que ele viu, o que ele percebeu, a tese que ele tem em relação àquele artista, ele elabora o chamado planejamento museográfico. O planejamento museográfico é como ele vai mostrar. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que analisar o espaço disponível, circulação de público, como é que o público passa por esse espaço, em que sentido ele anda. Ele vai ter que analisar clima, tá? Se é um lugar muito quente, tem muito ar-condicionado, como é que é. Ele vai ter que analisar a luminosidade do local, que é importantíssima. Se vem uma luz de cima, se vem luz direta de uma janela, se aquela janela vai ter sol num determinado momento, mesmo que você coloque uma cortina, algum aparador de luz, uma coisa que tire a luz, aquilo vai alterar a obra, ela não pode ser exposta direto na luz do sol, tem que ser tomada milhões de cuidados, né, com obra de arte. E além de tudo, ela altera uma visualidade de uma determinada obra. Ele vai ter que estudar os suportes que ele vai utilizar para fazer a apresentação, como, né, se é uma mesa, se é uma parede, se ele vai ter que recriar um espaço para isso. Ele vai ter que saber o que ele tem de recursos gráficos, cenográficos, plásticos, tudo para poder utilizar na exposição, das ideias que ele vai apresentar para o público, de modo que o público se envolva com elas. É importante que também o curador ele tenha uma noção de arte contemporânea, tecnologia, arte digital, processos tecnológicos de você apresentar uma arte. Ele tem que se envolver muito com a tecnologia, porque hoje o ser humano está totalmente tecnológico. É muito fácil você chegar, não é muito fácil, mas enfim, você pode colocar uma exposição onde tudo você contemple. O ser humano vai passando e vai contemplando, mas se ele tiver recursos de interação, vai ser bem interessante para a curadoria e eventualmente até para a sua curadoria. Então você levar o público a interagir junto com o trabalho do artista,
que cria, que monta, o curador que reinterpreta, refaz, remonta a obra para o público que vai curtir e que vai também interagir e recriar. A curadoria envolve essa escolha, essa seleção, esse recriar, esse remontar, este recontar uma nova história, ok? Agora, para descontrair, eu quero convidar vocês para verem uma história que eu fiz, inspirada na curadoria doméstica, no tema da curadoria doméstica. Quem sabe essa história também inspire você a refletir sobre o assunto e quem sabe você não olhe seus objetos de uma forma diferente, ok? Vamos lá?